Então, na aula passada, o que eu prometi para vocês é que a gente ia ver por que quando a gente pega esse negócio aqui e quer derivar essa coisa, você pode simplesmente derivar termo a termo. E aí a gente também vai acabar vendo como que integra também séries de potência, que é bem simples. A moral da história é que séries de potência é como se fosse polinômio. Então, tipo, é quase tão trivial quanto polinômio. Mas para derivada, tipo, para integral, meio que a gente já tem o resultado, a gente só não parou para perceber que a gente tem. Para derivada é um pouco... Tem uma coisa que a gente precisa fazer, mas eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer. Isso acho que é Charlie Brown. É um time exercício daqui? Hã? É integral em algum exercício? Talvez. É que lá não é uma série de potência. Mas meio que sai daquilo. Pronto. Nem preciso fazer mais. Obrigado. Então... Tá bom. Então, CGFN é uma sequência de funções contínuas da forma A bem R, tais que 1. Tem uma função f de A bem R que é limite uniforme de Fn. Segunda condição. Cada Fn é diferenciável no intervalo aberto AB. Terceira condição. Existe uma função g de A bem R tal que as derivadas delas convergem, as derivadas das FNs convergem, olha, vem mesmo, convergem uniformemente para a função g. Tá? Então, sequência de funções diferenciáveis que convergem uniformemente para uma outra função. Qual que seria o sonho? Se as derivadas estão convergindo para uma função, eu gostaria que essa função fosse a derivada de quem? Do limite. Vai ser. Então, a conclusão é que nessas condições, então a f é diferenciável no intervalo AB e para todo pontinho no intervalo, f' de P é igual ao limite das FNs, linha, calculadas em P, que por conta disso essencialmente, é a função g de P. Tá? Observações para quem porventura estudar pelo Elon. O Elon não pede isso tudo. Ele pede, por exemplo, que essa função aqui, eu não tenho certeza, mas ele pede que num certo ponto você consegue garantir que a função, que a sequência de funções converge para f naquele ponto. Ele não pede que exista uma função g que seja satisfazendo isso, mas ele pede que as derivadas sejam uniformemente de Cauchy.
quando você para pensar o que poderia significar uniformemente de Cauchy, meio que vai garantir que existe essa função. Então, assim, tipo, ele coloca hipóteses que parecem mais gerais e mais fracas, mas, no fundo, a mesma técnica que a gente vai fazer aqui serve, tá? Se, porventura, vocês caírem na mão de alguém que quer usar o Elon, enfim, acontece. Hã? E vai. Ah, mas aí é análise 3. Vocês vão estar no... Em análise 3 é análise na RN. Então, essas coisas vocês vão simplesmente assumir que acontece e tá tudo bem. Para a prova, eu vou fazer uma prova diferente. Eu acho que é uma prova que fica um pouco mais fácil. Lembre-se de que a gente tinha um critériozinho que era assim. F, ela é diferenciável num pontinho P. C e somente C, existe uma função L de AB em R, contínua em P, tal que L de X calculado em X menos P é igual a F de X menos F de P para todo X que pertence a B. Aquela caracterização de cara teodórica que eu tinha falado da derivada, tá? Que ela deixa algumas demonstrações mais simples. Esse é um dos casos, tá? Outro caso eu posso fazer para vocês nas aulas de exercício, ou então posso fazer em seminários, tipo, quando em alguma aula de seminário ninguém tiver seminário para apresentar, eu posso apresentar um seminário para vocês, adiantando coisas de análise 3, por exemplo. Posso fazer umas coisinhas assim. Pra vocês ficarem com menos medo. Tá? Aí eu posso, por exemplo, mostrar a regra da cadeia em derivadas para funções de Rn e Rn. Usando isso aqui, eu saio com um diagrama. Assim, você não tem... Não, sai limpinho, sai bonitinho. Então, se a gente provar que existe uma função nessas condições, a gente provou que a função f é diferenciável em P. Agora, note que, pelo mesmo critério, para todo n pertencente aos naturais, eu sei que existe uma função Ln que sai de AB e vai em R, tal que Ln ela é contínua em P, e Ln de P, e aqui não é logaritmo, tá? Cuidado. Com Ln de X Então, justamente porque a gente sabe que esse critério é verdadeiro, e como a gente sabe que cada Fn é diferenciável no intervalo todo, a gente sabe que para cada Fn existe uma função Ln nessas condições. Tá? Eita, caiu. Aqui eu só esqueci de falar que, não que precisa, mas nesse caso, quando você calcular L do P, isso vai ser igual a Fn do P. Quando a gente faz esse critério aqui, porque justamente se você passa aqui dividindo, e aí avalia quando x faz o limite quando x tende a P, desse lado vai dar L de P, porque a função L é contínua em P, e desse lado vai dar exatamente a definição do que é a derivada de F em P, portanto que basta isso. Mas agora o legal dessa abordagem é que, olha só, a gente está com uma sequência de funções
que tem propriedades parecidas com o que a gente quer. Se a gente mostrar que essas sequências Ln convergem para alguma função, a surpresa é que o limite dessas Ln's vai ter exatamente a propriedade que essa L deveria ter. E aí a gente não precisa tirar argumento de trás de algum lugar onde não bate luz, assim, para conseguir resolver isso. A demonstração meio que vai se desenhando sozinha. Tipo, para cada N eu tenho uma testemunha, que é uma Ln, e isso meio que já sugere que essa L possa ser o limite dessas Ln's. Tipo, sugere, é o que a gente vai tentar mostrar. Ó. Se provarmos que essa sequência de funções Ln converge deixa eu fazer um B bem cursivo. Espaço das funções limitadas com a norma do Supremo. Se eu mostrar que todas elas são limitadas, então isso aqui está tudo aqui dentro, e isso aqui converge nesse espaço para alguma L, a convergência aqui é a convergência uniforme. Como cada uma dessas Ln's é contínua em P, essa L vai ser contínua em P. Então, L será contínua em P, que a gente gostaria que a L fosse contínua em P, a função que a gente quer encontrar. E mais do que isso, quando você calcular o que é o Lx vezes x menos P, por definição, esse Lx vai ser o limite dessas Ln's. Quando n vai para infinito, isso vezes x menos P. Esse x menos P entra, e isso aqui se transforma, fica assim a princípio. Mas aí, esse x menos P entra no limite, fica Ln de x vezes x menos P. Quando esse negócio entra e vira isso, esse negócio vira isso. Então, fica limite de isso aqui de Fn de x menos Fn de P. Só que, por hipótese, F é limite uniforme de Fn. Então, em particular, isso aqui vira limite de Fn de x menos limite de Fn de P. Então, isso aqui vira F de x menos F de P. Que é a outra coisa que eu queria que acontecesse. Então, basta realmente eu mostrar que essa coisa aqui converge para alguma função. Tá? A demonstração que não usa essa técnica é muito mais difícil? Não. Mas, como que eu posso dizer? As ideias para demonstrar ela não são tão naturais, assim, tipo, putz, eu não ia pensar em fazer isso. Essa aqui é um pouco mais natural, tipo, eu já tenho um limite, apareceu função, tipo, ela vai meio que se desdobrando para você. Pode ser também que eu não sou analista, por isso que eu não gosto da outra. Enfim, passo 1. Vamos ver que cada função Ln é limitada. Porque, antes de mais nada, eu preciso saber que essas coisas moram ali. Bom, Ln é contínua no pontinho P. A princípio eu sei só isso, eu sei que eu sei isso e isso. Mas como ela é contínua no ponto P, a gente sabe que existe um delta maior que zero, tal que
Deixa eu escrever aqui. Se eu chegar suficientemente próximo de P, eu consigo deixar a distância do ln de x até o ln de P menor que 1. Então, em particular, e esse é um truque recorrente, logo, se você pega o x assim pertinho do delta, assim pertinho do P, então o tamanho do ln de x, você faz esse truque aqui, ó. Então, para esses pontos, o tamanho o módulo do ln de x é menor que 1, mas o tamanho da ln é avaliado em P. Então, nessa região, a função está limitada. Nos outros pontos, então, numa vizinhançazinha do pontinho P, essa função ln está majorada por esse número. Agora, nesse outro pedaço, onde eu estava aqui, se isso aqui acontece, você tem a princípio isso, ó. O delta é maior que zero. Importante. Mas, a princípio, por conta disso, eu só escrevi aqui. Mas, se eu tenho isso, como estamos entre amigos, eu posso falar que eu passo isso dividindo. Multiplica por 1 sobre x. Passa dividindo essa porra, pronto. Aqui. Ninguém morreu, viu? Pronto. Pronto, tá isso aqui. Se você passar o módulo aqui, passar um módulo aqui, tá tudo certo. Continua igual. Só que, se o módulo de x menos p é maior ou igual que delta, então o 1 sobre módulo de x menos p, passa-se aqui para cá, é menor ou igual que 1 sobre delta. Então, isso aqui fica menor ou igual, e isso está certo, que essa coisa que está em cima dividido por delta. Tudo bem? Só que certamente não sei onde está esse x. Não sei onde está, tipo, esse fn de p, o pzinho está travado. Mas eu sei que as fn são contínuas. Num intervalo fechado, limitado, compacto. Então a função fn, ela é limitada. Então isso aqui, tipo, pensa na pior das hipóteses, quando a gente fala que a função está limitada, né? Você tem o m aqui, você tem o menos m aqui, e você quer dizer que o gráfico da sua função está todo dentro dessa faixa. Na pior das hipóteses, um cara caiu aqui, um cara caiu aqui,
a distância entre esses dois vai ser 2 vezes m. Na pior das hipóteses, a distância entre a imagem desse cara, a distância entre esse cara e esse cara, na pior das hipóteses é 2m. Então, isso aqui é menor ou igual que 2 vezes a norma de Fn, norma infinito, norma do Supremo, dividido por delta. Só que isso é um número real. Então, para x menos... Se eu pego o x longe do p, com a distância maior ou igual que delta, eu consigo limitar a função por esse número. Se o x está perto do p, eu limito por esse número. Então, certamente, o máximo entre esses dois números limita a função em todo pedaço. Então, ln, essa função ln, ela é limitada. Ok. Próximo passo, então, eu já sei que ln está contido no espaço das funções limitadas. Quero mostrar agora que essa sequência de funções converge para alguma. Acontece que isso aqui é de Banach. Lembra, se é Cauchy, então converge. É completa. Então, para eu mostrar que existe uma L que satisfaz isso, eu só preciso mostrar que isso aqui é de Cauchy. E aí, praticamente acabou. Então, passo 2. Essa sequência ln, ela é de Cauchy nesse espaço de funções, em B, funções limitadas no intervalo AB. Tá. É realmente curtinha. Então, fixe epsilon e epsilon' maiores que zero, tais que o epsilon' é menor que epsilon. Por que eu estou fazendo esse armengue? Porque como a gente vai mostrar que é Cauchy com aqui que é a norma do Supremo, em cada ponto eu vou garantir uma certa desigualdade com epsilon'. Quando eu tomar o Supremo vai ficar menor ou igual que o epsilon', mas em particular vai ser menor que epsilon. Ou seja, isso aqui é só frescura, podia ser um epsilon só. Tá? Mas é a última aula, deixa eu ser fresco. Tá? Se você pegar um xizinho que pertence a um intervalo, e esse xizinho não é o ponto P, a gente tem o seguinte. Vamos avaliar o que é Lm de x menos Ln de x para certos m e nzinhos. O que eu sei é que eu apaguei, mas sem o módulo eu sei isso aqui, essencialmente. Era que o Ln de x vezes x menos p era Fn de x menos f de p, e a mesma coisa para o m. Aí troca n por m aqui, fica... Aqui vocês tinham que ter me xingado, aqui faltou um n. Então, se a gente usa isso que a gente já tinha, mas sem o módulo, isso aqui fica assim, ó. Fm de x menos Fn de p esse, por causa disso aqui, menos Fn de x menos Fn de p
esse por causa desse, isso tudo dividido por x menos p. Agora, a gente reescreve isso de um jeito esperto. Deixa as coisas que tem x junto e as coisas que tem p junto. Então vai ficar Fm menos Fn calculado em x menos Fm menos Fn calculado em P. Isso tudo sobre x menos P. Tá certo? Fm de x menos Fn de x. E aí, como eu coloquei esse menos aqui em evidência, menos Fm, menos com menos mais o Fn de P. Tá certo? Dias de glória. Até aqui tudo bem? Por hipótese, Fm e Fn são diferenciáveis. Então, Fm menos Fn, quando você encara isso aqui como uma função, G é uma letra ruim. Quando a gente encara isso como sendo uma função H, essa função é diferenciável no intervalo AB. E aí aqui eu estou fazendo uma diferença de duas funções, dois pontos. Isso aqui não tem um cheiro de teorema do valor médio? Eu estou fazendo uma diferença de funções dividido pelos pontos onde eu estou calculando. Então, existe pelo TVM, vou marcar aqui, então, já eu apago, mas é como se a gente tivesse assim, ó, Hx menos HP dividido por x menos P. O teorema do valor médio diz que vai ter um ponto nesse intervalo, um ponto gama, tal que isso aqui é isso aqui. H' de gama. Tudo bem? Mas como H é essa função, fica assim. Tá? Isso aqui, deixa eu apagar esse negócio. Onde gama pertencente ao intervalo AB é dado pelo teorema. Isso aqui é dado pelo teorema do valor médio. Tá? Bom. Até aqui tudo bem? Tá, mas o que a gente sabe por fim? Passo 3. Existe a função g de AB em R pelo item 3, tal que Fn' converge uniformemente para essa função g. Então, em particular, isso significa que existe um nzão natural, tal que se você faz k maior ou igual que nzão, então a distância entre a derivada da função no ponto y e essa função g no ponto y, ela é menor que ε' sobre 2 para todo y que você pega
aqui dentro, porque é uniforme. Então, se eu pego esse epsilon' sobre 2 que a gente tinha fixado, eu sei que vai ter um momento a partir do qual a distância entre essas duas coisas fica menor que esse epsilon' sobre 2, mas é para qualquer ponto. O mesmo índice funciona para qualquer y. O uniforme entrou aqui. Só que aí agora acabou, porque quando você olhar isso, se fizer isso aqui, a princípio a gente tinha encontrado isso, a gente viu que isso aqui era igual a isso. Para algum gama, tudo bem? Aqui eu só abri a derivada da diferença. Tá? Só que isso eu consigo, se eu somar e subtrair G de gama aqui dentro, eu faço assim, ó, menos G de gama, mais G de gama, aí repito esse infeliz, F' de N de gama. A parede já estava arriscada, tá? Não foi eu não. Enfim, isso aqui fica menor ou igual que isso menos isso. Mais Fn de gama menos G de gama. E a princípio é o que você tem. Mas, se esse M que você pegou e esse N que você pegou forem simultaneamente maiores do que esse Nzão, você pode usar essa desigualdade. Então, se você tiver M e N maiores ou iguais que esse Nzão, você consegue garantir que isso aqui vai ficar, na verdade, menor do que epsilon' sobre 2, esse aqui menor que epsilon' sobre 2, e isso é igual a epsilon'. Para quem? Para qualquer x nesse negócio. Se você agora tomar o supremo, ao tomar o supremo, você fica com a norma de Lm menos Ln, norma no infinito. Como isso aqui era para qualquer x, isso aqui ficou menor ou igual que o epsilon', só que o epsilon' era menor que o epsilon. Então a gente mostrou que existe um momento a partir do qual quaisquer duas funções dessa sequência estão próximas. Portanto, é de Cauchy, portanto, existe a função L, portanto, acabou. Teorema demonstrado. Tá? E o legal de ter feito isso agora e feito coisas bem piores depois é que agora esse aqui parece fácil. Tá? 2:14. Só observar que, por exemplo, o que a hipótese coisa do Elon funciona? Tipo, aqui a gente não precisou que a função G existisse. Se a gente realmente soubesse que essas Fn' eram uniformemente de Cauchy, tipo, para qualquer epsilon que você pega, existe um momento a partir do qual a distância entre quaisquer dois caras, FK' e FJ' calculadas no mesmo y menor que o epsilon, para qualquer y, esse mesmo argumento ia funcionar. Então você não precisa de fato de uma G desse tipo. Mas ia ficar muito mais embolado para enunciar e a prova é essencialmente a mesma. Tá? Fora que para o corolário, que é o que interessa para a gente, essa versão serve. E ainda são só 2:15.
Vai dar para falar de funções trigonométricas rapidinho com vocês. Mas tá, corolário. Seja isso aqui série de potências, vou colocar aqui, seja Fx igual a esse negócio aqui, série de potências com raio de convergência Rzão maior que zero. Tudo bem? Então, nessas condições, F, ela é, como que eu escrevi aqui? É diferenciável no intervalo que vai de menos R até R. A função, a f' de um ponto x vai ser o que você gostaria que fosse. Vai ser tombar os expoentes infinitamente. Vai ser isso aqui. Vai ser. No n igual a zero, eu estou derivando uma constante, então vai dar zero, então vai contar a partir de 1. Então vai ficar n isso aqui, tombei infinitamente os expoentes, tá? E aí começa a contar a partir de 1, porque no n igual a zero você está derivando uma constante. Se você quiser escrever isso de outro jeito, você... eu gosto que comece do zero. Tudo bem. Mas aí você tem que fazer assim, você coloca... Fica mais feio, eu acho. É a mesma coisa, a gente só indexou, tá? Isso aqui, para todo x que pertence ao intervalo dado pelo raio de convergência. Além disso, se parar para pensar, com essas afirmações eu estou dizendo que a derivada da função f ainda é uma série de potências. Então, essa série de potências tem um raio de convergência. O raio de convergência é o mesmo. Além disso, o raio de convergência de f' de x é R. Em particular, séries de potências são suaves. Suave é quando você pode diferenciar infinitamente. Você pega a função, deriva. Então, você pega uma série de potência de raio de convergência R maior que zero. A primeira parte diz que eu posso derivar. A segunda parte diz que a derivada vai ter o mesmo raio de convergência. Então, eu posso pegar a primeira parte do teorema e aplicar na derivada. Então, isso vai me dizer que a derivada é derivável. Então, eu posso derivar de novo. Só que, por isso, a segunda derivada ainda vai ser uma série de potências que tem o mesmo raio de convergência. Proceda assim, você percebe que você sempre pode derivar quantas você quiser uma série de potências. A dificuldade do corolário é só colocar isso nas condições do teorema, o que não é tão horrível. Assim, apesar do modo como está enunciado, é melhor começar
por essa parte aqui, ó. Porque independente de eu dizer que f' de x é essa série, eu posso olhar para essa série e estudar ela porque eu quero. Então, eu vou pegar essa série e vou olhar para ela com carinho. Quando eu olhar com ela com carinho, ela vai retribuir o olhar. Você olha para o abismo te encara de volta. Que é o meu tipo favorito de dica. Baseada em Nietzsche. Se alguém ainda não tinha percebido que essas dicas são baseadas em Nietzsche, está aí. Então a gente vai pegar essa série desse jeito e vai mostrar que essa série, independente de ser a derivada ou não, tem como raio de convergência o mesmo raio dessa. Não é automático, porque aqui o enésimo termo da série, o enésimo termo que eu estou somando é a nxn, mas o coeficiente que acompanha ele é o an. Aqui, se você olhar para cá, você vai ver que o enésimo termo não é a n, é n mais 1 vezes a n. Então deu uma mudada. Você tem uns armengues que você faz. Então, a primeira parte da prova vai ser mostrar esse negócio em azul. Então, prova. Passo 1. Hoje eu estou meio elo 1 das ideias. Eu estou começando a contar a partir do 1. Tudo bem. Passo 1. Isso aqui. E isso aqui. É, xn menos 1. Tudo bem? Armengue. Raio de convergência é o conjunto, é o supremo do conjunto dos pontos onde a coisa converge. Então, aqui, o que está atrapalhando é esse índice, que aqui está menos 1, ele saiu de posição, isso está dando um pé no saco. Mas veja o seguinte, pulo do gato, último Katzenstrang. Que eu não vou fazer isso em aula de exercício, é muita afetação. Haverão outros, mas eu não vou escrever, né? Isso aqui, essa que está dando nojo pra gente. Converge para x pertencente aos reais. Então, pega um número x tal que isso aqui converge. Converge com x. Se eu tenho um número que eu pego aqui, isso aqui converge, fixo. Se isso aqui acontece, então significa que isso é um número real, isso é um limite de uma soma de coisas parciais que convergem. Então significa que esse limite existe. Limite das somas parciais j igual a 1 até n de j a j x elevado a j menos 1. Isso existe, e é algum número L, tudo bem? Mas então, se eu multiplicar por esse número real aqui, melhor, deixa eu multiplicar desse lado. Eu posso multiplicar aqui, mas multiplicar um limite por um número, o limite entra. Então, o limite entra. Nesse somatório, esse número que eu multipliquei entra. Quando ele entrar aqui, ele vai somar mais um aqui. Então, isso aqui vai ficar assim. Você estava bocejando, né? Não, tá. Ó. Se isso aqui converge é porque isso aqui é um número real.
Vou multiplicar por x dos dois lados. Posso fazer isso. X limite disso aqui. J igual a 1 até N. J a J, XJ menos 1 é igual a XL. Esse x entra no limite. Limite do x somatório, etc. Mas o x também vai entrar no somatório. Então vai ficar x vezes j a j, x elevado a j menos 1 igual a xl. Aqui j igual a 1 até n, n indo para infinito. Mas esse x que está multiplicando isso tudo, aqui também já tem um x. Então vai ficar x elevado a j menos 1 vezes x, somam os expoentes. Aqui tem um 1. 1 mais j menos 1, morre esse menos 1, morre esse x. Então, isso aqui vai ficar igual a... Então, a conclusão é que a série que vai de n igual a 1 até infinito, de n a n, x a n, é igual a xl. Qual a vantagem disso? A vantagem disso é que agora a gente ajustou os índices. Porque antes eu queria comparar esse cara, que o enésimo termo era a n, e aqui o enésimo termo era n mais 1 vezes... era n mais 1 vezes a n mais 1, estava meio desajustado. Agora o enésimo termo tá certinho. Tudo bem? Então... Cadê? Tadadá. E assim, se esse cara aqui converge, tipo, vocês concordam que a gente não precisa se preocupar, o único número que a gente nunca precisa se preocupar é x igual a zero. A gente sempre sabe que converge em x igual a zero. Então, se você pega um x que é diferente de zero, e isso aqui converge, se você dividir, pega a coisa assim. Sei lá, tá um L til. Agora você divide por x aqui, vai fazendo o processo oposto, você vai chegar que isso aqui converge. Você vai chegar nisso. Então, na verdade, aqui converge C e somente C. E aí isso diz pra gente que os raios de convergência o raio de convergência dessa série e dessa série são iguais. Portanto, basta mostrar que f de x, essa aqui e essa aqui, eu odeio, vocês sabem, né, que eu odeio esse parafuso. Eu queria mostrar que a F tem o mesmo raio que essa. Mas eu não vou mostrar que F tem o mesmo raio que essa. Eu vou mostrar que F tem o mesmo raio que essa. Porque essa tem o mesmo raio que a que eu queria. E aí, tudo bem? É só um arminguezinho. Prometo que quase acabou, tá? Agora,
considere... tá ruim isso aqui. Deixa eu pegar o outro pincel. Ai, tô velho. Passo 2. Você vai considerar agora esse conjunto aqui e o conjunto dos ρs reais. Eu vou colocar assim, ρ maior que 0, logo, tais que a raiz nésima do módulo de AN é menor que 1 sobre ρ para n suficientemente grande. E linha, o conjunto dos ρs maiores que 0, tais que a raiz nésima de n a n, deixa eu colocar ρ apóstrofo, para n suficientemente grande. Seja para calcular É um outro jeito, porque acho que no fim da aula passada eu mencionei para vocês que o raio de convergência de f você consegue provar que é igual ao supremo de I. O raio de convergência dessa desgraça aqui é igual ao supremo de I'. Que aqui eu estou pegando o enésimo termo é n a n, eu boto raiz enésima nisso. Tá. O que a gente faz agora? Afirmação. Supremo de I é igual ao supremo de I'. Hã? Não, tá proibido falar dessas coisas. Mas exercício. Um lado é fácil, ó. Se você, para você fazer isso, mostra que você mostra uma inclusão de conjuntos, na verdade, que é mais fácil. Você faz isso aqui, ó. Cadê? Você mostra que 0R está contido no I' e que 0R' está contido em R', diz que é o raio de convergência dessa daqui, tá? Se você pega um número menor do que o R', justamente como esse R' é o supremo do I', você vai ter um cara que é um ρ apóstrofo que está entre o Rzão linha e ele, e aí você só fazendo um argumento de álgebra, você meio que tira umas coisas e corta, você consegue mostrar que o número que você pegou aqui tem que satisfazer isso aqui. Não é ruim. O lado ruim é esse. Mostrar que se alguma coisa satisfaz isso... mostrar que se alguma coisa satisfaz... Se alguma coisa está entre 0 e R, então ela tem que satisfazer isso aqui. Mas aí para essa você usa uma segunda dica. É o limite, né? Isso. Limite de raiz enésima de n é 1. E aí vai. Esse não é tão ruim quanto aquele exercício que eu fiz. Mas é só que eu tô com preguiça mesmo.
Vai ser tipo assim, o produto roda, o produto preço vai separar em dois, aí vai virar duas raízes, aí você usa a fita, vai dar um desses raízes desse modo e aí tem um de lá, não é isso? Eu acho que sim. Muito provavelmente sim. Tipo, você pega. Vou começar. Pega um x que está entre 0 e r. Então, como não é o Rzão é o supremo disso e o x não é esse supremo, existe um ρ tal que x é menor do que ρ, esse ρ é menor ou igual que o r, mas esse ρ satisfaz isso. Aí existe um nzão a partir do qual isso aqui tudo está menor que 1 sobre ρ. Aí você quer mostrar que a partir desse mesmo nzão vai acontecer isso. Só que no lugar de ρ, com 1 sobre x. E aí você tem que fazer uma ou outra manipulaçãozinha. Não é nada demais, é realmente que eu estou com preguiça. Eu posso fazer nas infinitas aulas de exercício que a gente vai ter antes da prova, que é dia 18, né? Tá. Então, me cobrem. Hoje eu não faço, mas em outra aula de exercício eu faço. Prometo para vocês. Com qualquer criatura que tem financiamento para pagar. Tá, mas agora, uma vez que a gente fez isso, a gente provou isso, que o raio de convergência dessa coisa, ignorando o que é f', eu ainda não sei o que é a derivada, mas isso tem o mesmo raio de convergência disso. Aí agora a gente vai mostrar o resto. Vou fazer aqui, só para variar. Que eu não queria apagar o enunciado. Então, seja x um ponto que está entre menos r e r. A gente quer mostrar que nesse ponto, essa série é exatamente a derivada da f no ponto. Bom, existe ρ tal que isso aqui é menor que ρ, com ρ menor ou igual que R. Mesmo argumento de sempre. Eu peguei um cara que está um pouquinho antes do Supremo, então eu consigo andar um pouquinho mais, tal que esse cara está aqui, todo aqui dentro. E isso aqui ainda está... Vou fazer assim ainda, só para garantir. Mas eu consigo. Agora, note que no intervalo menos ρ, que está contido no intervalo que vai de menos R até R aberto, a gente tem Fn de menos ρ indo para R, que pega um pontinho T e manda na soma de J igual a 0 até N de AJ TJ contínuo. A gente também tem Fn convergindo uniformemente para essa série. Né? Porque lembra que quando o cara está antes do raio de convergência, eu sei que a convergência é uniforme. A gente conseguia garantir isso. Agora, além disso, a gente também tem que essa Fn ela é diferenciável nesse intervalo aberto. Se você tivesse derivada lateral, também seria derivável nos extreminhos, mas não importa. A gente também sabe que isso aqui
existe, e a gente sabe quem é a derivada. A derivada pega um pontinho t e manda nisso aqui, j a j tj menos 1. A derivada desse polinômio é isso. E mais ainda, como a gente já sabe que o raio de convergência disso também é R, a gente também sabe que isso aqui converge uniformemente para isso aqui. Então, Fn' converge uniformemente para a função g dada dessa forma aqui. Vamos dizer que essa aqui é a função, vou escrever assim logo, para g de x igual ao somatório de n igual a 1 até infinito de n a n x elevado a n menos 1. Portanto, eu tenho uma sequência de funções contínuas que convergem uniformemente para uma função. Eu sei que cada uma dessas funções contínuas é derivável e eu sei que essas derivadas convergem uniformemente para uma outra função que eu conheço. Portanto, o teorema que a gente acabou de mostrar diz que... deixa eu chamar de t aqui, que fica melhor. Portanto, eu sei que no ponto x que eu peguei aqui dentro do intervalo aberto, a derivada do limite é o limite dessas coisas aqui. Mas é isso, que era o que eu queria. Acabou. Então, tudo que a gente... A partir do momento que a gente mostrou que o raio de convergência era o mesmo, foi só um trabalho de ajustar o rosinho para eu conseguir ter uma função dentro do intervalo nas hipóteses do teorema anterior. E aí acabou. Tudo segue pelo teorema anterior. Então, exatamente as hipóteses do teorema anterior. Tá bom? E aí, só antes de eu falar das trigonométricas, só colocar uma observação. Se isso aqui é série de potências com raio de convergência R maior que zero, e eu tenho esse intervalo aqui contido dentro do intervalo onde a série converge, então eu sei que nesse intervalo essa série converge uniformemente. A gente já viu. Pelo último teorema daquela lista que vocês fizeram, se converge uniformemente para uma função contínua, o limite... Tipo, eu sei que... Deixa eu colocar aqui. Essas funções... Isso aqui é um limite uniforme de funções contínuas. Então, eu sei que a integral aqui é a série das integrais. Aqui um dx, aqui um dx. Integral de polinômio você sabe fazer desde cálculo 1. Então isso aqui é a série, aqui é zero, perdão. Isso aqui vai ficar somatório de n igual a zero até infinito,
de você fazer, como que era? Sai esse cara, AN dividido por N mais 1, de beta elevado a N mais 1, menos alfa elevado a N mais 1. Eu sei automaticamente, né, porque isso aqui sai do escalar, integral de x a n mais 1 dividido por n mais 1. Teorema fundamental do cálculo, eu calculo no último, menos o primeiro, pronto, desvio. Tá, em particular, isso aqui converge. Então, às vezes, se você se deparar com uma série muito estranha, você fala, nossa, isso aqui parece até que eu estou fazendo uma diferença de coisas que eu podia ver como integral de... É um jeito de usar, mas... Então, integração de série a gente já tinha ferramental para provar realmente há muito tempo. Tudo bem? Exemplos. Defina a função seno de x como sendo somatório de menos 1 elevado a n sobre 2 vezes n mais 1 fatorial vezes x elevado a 2n mais 1 de n indo de 0 até infinito e cosseno de x como sendo soma de menos 1 elevado a n, isso aqui, esse é o nome completo. Tipo, você encontrou a função seno na escola, sei lá, círculo trigonométrico e tal. Aquilo lá é o jeito que ela se apresenta no barzinho para não assustar as pessoas. Aí você começou a conviver com a função seno e tal, foi morar na sua casa. Aí um dia você encontra uma escova de dente, então, fora do lugar. Aí um dia você vai e encontra um RG. Tipo, você acha que vai encontrar a data de aniversário da pessoa. Não, você encontrou o nome completo. Tipo, mas assim, por que isso tem alguma coisa a ver com o que a gente aprendeu, né? Primeiro, essas coisas convergem. Para todo x que pertence aos reais. Na aula passada, quando a gente definiu a exponencial era assim. E aí, isso aqui convergia, eu falei que isso convergia, pois quando você faz o limite de 1 sobre raiz nésima de n fatorial, isso aqui ia para zero. Lembram disso aqui? Mas se isso aqui vai para zero, então qualquer subsequência disso vai. Então, se você pegar esse negócio aqui, meio que você consegue enxergar isso, o termo geral desse negócio aqui em módulo, meio que é uma subsequência disso. Então, se esse vai para zero, esse vai para zero. Esse aqui também. Tipo assim, aqui eu estou olhando os casos onde o n é ímpar aqui. Mas se todos vão para zero, os ímpares também vão. Então, esse aqui tem que ir para zero. Se todos vão para zero, quando eu pego só os pares, também tem que ir. Então, foi. Tipo, o fato desse aqui ir para zero garante para você, quando você faz o testinho dessa coisa aqui, você lembra que eu tinha falado, né, que se isso aqui
raiz enésima disso aqui, se isso aqui é zero, então todo número real positivo está aqui dentro, então o supremo dessa coisa tem que ser mais infinito. Ou seja, o raio de convergência é a reta toda. Tipo, o intervalo de convergência é a reta toda. Então, converge em todo ponto, em particular, contínua. Tá? Que mais que a gente pode querer saber da função seno e da função cosseno, que a gente gosta delas? Claro. Derivada. Derivada do seno. Seno, linha de x. É uma série. Derivo termo a termo. Vou derivar isso aqui termo a termo. Menos 1 elevado a n, 2n mais 1, fatorial, n no de 0 até infinito, de x elevado a 2n mais 1. Derivo termo a termo, vai ficar tudo indo de 1 até infinito, tombo 2n mais 1, deixo menos 1 elevado a n, fica x elevado a 2n mais 1 menos 1, fica só esse cara aqui, isso tudo dividido por 2n mais 1 vezes 2n fatorial. Esse corta com esse. Isso aqui ficou n igual a 1 até infinito, de menos 1 elevado a n, x elevado a 2n, dividido por 2n fatorial. Mas se você parar para pensar que esse aqui, no caso... que eu errei? Espera aí. Eu errei isso aqui. Aqui, quando eu derivo, o primeiro termo não vai morrer. Porque para n igual a 0 era x. Então, quando eu derivo, isso não morreu. Virou 1. Então, deu cosseno. Analogamente, se você deriva o cosseno, vai dar menos seno. Que mais que a gente pode fazer? Só para brincar. Se não falar, você nunca viu isso em análise? Tá, pronto. Não vê análise 1, mas vê análise 2. Isso já foi tratamento de cálculo. Isso já é suficiente para você achar qualquer caso de cálculo. Porra, trivia. Quando eu estava na graduação, chegou uns professores novos lá. E eles eram recém-saídos do mestrado. E aí o cara que foi dar fundamentos de matemática, na época que tinha funções trigonométricas, ele queria explicar para a galera, cosseno, assim... Aí, assim, tipo, ele esquecia das fórmulas de cabeça, que no primeiro ano é tudo demonstração com desenho, você vai no círculo trigonométrico, faz uns argumentos geométricos. Ele esquecia as fórmulas e, não quero assustar vocês. Aí fazia lá um negócio com série, lembrei da fórmula, e aí ele ia para lá. E eu achava um negócio assim, não, mas nunca que isso aqui vai ser mais fácil daqui. Não, mas realmente é. Então, analogamente, se você derivar o cosseno, vai dar menos seno de x. Outra coisa que a gente pode querer saber é isso aqui, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Por que eu sei que isso é verdade? Isso aqui, no fundo, está dizendo que essa função é constante, certo? Para dizer que uma função é constante, basta mostrar que a derivada dela é zero primeiro. Então, se você deriva seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isso é 2 vezes
seno de x vezes a derivada de seno de x, que é cosseno de x, mais 2 vezes cosseno de x vezes a derivada de cosseno de x, que é menos seno de x. E morreu. Então, essa função é constante. Em particular, se você calcular seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isso tem que ser igual a seno ao quadrado de 0 mais cosseno ao quadrado de 0. Se você pegar x igual a 0 e colocar aqui, vai dar 0. Porque x igual a 0, vai ficar 0 aqui em todos os lugares, vai morrer, vai dar 0. Então, esse pedaço aqui dá 0. Quando você pegar x igual a 0 e colocar aqui, vai dar 0 em quase todos os termos. Mas em n igual a 0, você tem x elevado a 0, e x elevado a 0, antes de qualquer outra coisa, é 1. Então, isso aqui morre todos os termos onde o n não é 0. No n igual a 0 deu 1, então deu 1. Ao quadrado é 1 mesmo. Então, se nesse ponto dá 1, mas a função é constante, então em todos os pontos dá 1. Que mais? Seno de x menor ou igual que 1 e cosseno de x menor ou igual que 1 para todo x real. A gente sabe que sim. Opa, tudo bom? Por que esse diabo acontece? Vocês lembram como faz isso? Não? Por causa desse aqui, ó. Seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. 1 menos cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno de x vezes 1 mais cosseno de x. Mas isso aqui é sempre maior ou igual que 0, porque é um número ao quadrado. Então, o que essa afirmação está dizendo para a gente é isso, se esse cara é maior ou igual que 0, esse aqui também é. Porque quando eu fizer o produto, vai dar maior que 0. Se esse aqui for menor ou igual que 0, esse aqui também é. Porque tem que dar positivo. Então não tem como essas coisas alternarem de sinal ao mesmo tempo. Tipo, um ser positivo e outro ser negativo. Não acontece. Mas eu tenho sempre duas possibilidades. Ou isso aqui acontece, ou isso aqui acontece. Mas o que eu falei aqui é que esse aqui é C e somente C. Esse aqui acontece. E isso aqui é C e somente C. Esse aqui acontece. Mas se isso aqui está acontecendo é porque o cosseno de x ele está menor ou igual que 1. Então, quando o cosseno de x é menor ou igual que 1, então o cosseno de x, eu vou ter... Então, nesse caso, o cosseno de x ele é tanto menor ou igual que 1. Eu troquei? Não, aqui está maior. Você botou aqui 1 menos cosseno de x é maior que 0 é 1, mais cosseno de x é maior que 0. É isso? Não, é que ou isso acontece ou isso acontece. Mas esse que acontece, sei somente se é esse que acontece. Não? Porque eles têm que ter o mesmo sinal. Então, mas nesse caso aqui eu tenho de um lado 1 maior ou igual que o cosseno de x e do outro lado eu tenho
cosseno de x... pronto. 1 maior ou igual que menos cosseno de x. Então, tanto cosseno quanto menos cosseno estão menores ou iguais que 1. Ou seja, nesse caso, o módulo de cosseno está menor ou igual que 1. Mas também poderia acontecer esse caso. Mas se esse caso acontece, então eu fico com 1 menor ou igual que... eu fico com menos cosseno de x menor ou igual que... Me perdi, calma. Exercício, pronto. Me cobrem. Mas é só que sexta-feira, foda-se, né? Você vai tirando essas coisinhas todas. Um que eu vou propor para vocês semana que vem é para você mostrar que existe um mínimo nesse conjunto aqui. X que pertence aos reais, tal que x maior que 0 e cosseno de x é igual a 0. Uma vez que você mostra que existe um mínimo nesse conjunto, o mínimo desse conjunto é o que a gente chama de π sobre 2. Então, a gente encontra o π sobre 2, a gente define ele analiticamente como sendo o menor número positivo que realiza que o cosseno tem que dar 0. Mas enfim, tudo graças a essa tecnologia da convergência uniforme e etc. Mas tá bom, valeu. Agora, daqui para frente é só exercício. Sobrevivemos.